Saudações, vigia das pessoas! Estamos vendo os grandes profetas maiores, como você nunca viu. Hoje, uma dica. E disse Deus: haja luz. E Ageu. Ai, que piadinha boba. Vamos falar hoje de Ageu. Ageu é um livro grande, contém 2 enormes capítulos. Por isso, eu vou ler e comentar alguma coisinha, tá bom? Aí depois vem o livro de Zacarias, e depois Malaquias. O livro de Malaquias e Zacarias merece maior reflexão, tá bom? Como o Ageu é pequenininho, eu nem li, perdão, tá? É que eu tô aqui na estação e eu já fiz a meditação do dia, mas eu me empolguei e vou fazer a segunda agora. Se tiver alguma coisa que não tá certo, você pode me corrigir aí, tá bom? Profeta Ageu, eu não lembro qual foi o ano dele, vamos ver se está falando aqui. Vamos ver se tem alguma dica aqui no texto. Ageu repreende o povo por causa da sua inércia e exorta a reedificar o templo. Ah, matei a charada. Eles estão construindo o templo. No segundo ano do rei Dario, logo depois de Ciro, que mandou reconstruir o templo. Não, ele mandou o povo voltar. Acho que foi Dario que mandou reconstruir. No 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo... Interessante, eu estava vendo ontem um documentário, um canal no YouTube. Era um rabi bem conhecido, o cara tinha milhões de seguidores, quase o mesmo tanto que eu. E eu comecei a ver, me chamou a atenção que ele estava falando que Jesus era o Messias prometido. Aí me despertou, porque os povos de Israel não acreditam no Messias prometido. Só que eles estavam falando de um templo, e ele chama de terceiro templo. Só que na minha conta tem pelo menos 4. Então eu não sei, mas como ele é mais sabido que eu, não sei. Não sei. E ele diz que vão realmente construir o templo e vão oferecer sacrifícios e blá 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 e não sei o que. Desculpa pelo blá blá blá, mas não entra na minha cabeça. O templo é para oferecer sacrifícios, e Jesus foi o sacrifício oferecido, sobre o qual, após o qual, não há outro. Como que o povo cristão pode acreditar nisso e apoiar que se construa um novo templo em Jerusalém e que se ofereça sacrifício? Já tem até novilha vermelha. Vermelha é? Amarela? Não sei a cor da novilha. Estão produzindo uma ovelha especial para os sacrifícios. Isso, do meu ponto de vista humilde, simples, é loucura. Porque os sacrifícios cessaram na morte de Jesus. Agora os bonitinhos de Israel vão querer restituir isso. E os crentes ao redor do mundo vão acampar. Eu não ficaria admirado se eles não inventarem fazer sacrifício aqui no templo de São Paulo,
Não sei, só sei que pode ser assim. Assim diz o Senhor: este povo diz, não veio ainda a tempo, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles estão dizendo que está muito cedo para construir. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu e disse: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Trocando em miúdo, essa língua aqui da Bíblia é muito complicada, muito rebuscada. Ele está dizendo assim: vocês vieram de Babilônia, construíram as suas casas, cobriram ela de cedro, e o templo, meu templo, a minha casa de Deus está lá, abandonada? Tá certo isso? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestir-vos, mas não se aqueçais, e o que recebe salário num saco furado. Quem recebe o salário mínimo brasileiro, que não serve para nada. O saco tá furado. É que eles recebiam dinheiro no saco, saquetel. O dinheiro não dá para nada. Compra arroz, feijão, acabou. Cadê o dinheiro pro lazer? Não tem. E Deus vai explicar por que o dinheiro está curto. Por que o dinheiro está curto no Brasil? Porque falta empreendedores. O nosso país não investe. As nossas grandes universidades não produz pessoas criadoras. Nós estamos vivendo na era das Big Techs, mas as techs brasileiras, zero, finish. A gente não produz nada, não produz carro, não produz nada. Ontem eu fiquei até gostei, porque vão fazer uma usina aqui nesse bairro, uma usina de térmica atômica, sei lá. Eles vão consumir todos os dejetos não recicláveis de nossa cidade, que não é pequena, tem uns 300 mil habitantes, e de toda a região, que vai dar mais ou menos 1 milhão de habitantes. E aí eu perguntei para a pessoa que me falava, porque eu tinha sabido de uma usina que viria, que era tecnologia alemã. Eu falei, é alemã essa tecnologia? Ele disse, não. É uma tecnologia 100% nacional. Então, isso é bom, saber que os nacionais estão produzindo. Mas por que cada cidade desse país não tem uma usina para beneficiar os seus dejetos? E olha que a energia que vai sobrar desses dejetos, ela dá para iluminar a cidade inteira. Nós temos 300 mil habitantes, dá. Quando tiver na sua maior produção, vai produzir energia para a cidade toda. Poderia parar de vir carnê pra gente. De luz, de energia. Quem sabe, sonhar não é pecado. Subi ao monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco,
E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um vós corre a sua própria casa. O templo está no chão. Vocês estão cuidando das suas vidas, esquecendo da igreja. Pelo amor de Deus! Vocês estão plantando muito, mas vão colher pouco. Seus egoístas. Falando em plantar bastante, desde que eu me tornei cristão, quer dizer, cristão eu sempre fui, mas desde que eu me tornei cristão adventista, eu sempre ajudei nas construções de igrejas. Então, nesses últimos 30 e tantos anos, 35 pelo menos, toda a cidade que eu estava ajudando a construir uma igreja. Então aqui nessa cidade nós temos pelo menos alguns tijolos colocados aí em várias igrejas. Quer uma boa notícia? Nós vamos fazer, depois eu vou falar o nome da igreja, aqui mesmo ao redor de nós, um abig de uma igreja do bairro. Vai ser grande. Eu ouvi dizer que, eu não vi ainda o projeto, nós já temos o terreno. Vai ser uma big congregação com 4 pavimentos. Eu acho que vai ter até estacionamento. Então, ouça. Você que não está empenhado em nenhuma construção, se você estiver fazendo na sua igreja, tudo bem, continue. Mas se você estiver aí ganhando muito, ou ainda que esteja ganhando pouco, queira comprar um tijolo, entra aqui no meu e-mail, vigiadaspesoas@gmail.com, e peça as informações. Eu não tenho agora, mas aí eu vou pegar lá com a igreja as informações para que você possa ajudar a construir a igreja. Vou falar o nome, tá bom? Do Parque Viana, na grande cidade. Eu não pedi para eles para falar isso, não sei se eles vão gostar. Bom, mal não vai fazer, não é? Dinheiro e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Vocês estão cuidando das suas próprias vidas. Você acha isso muito? Você deixa a casa caída. Você deixa as paredes do templo. Por isso, retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Talvez por esses textos aqui, os carinhas estão querendo fazer o 3º templo lá em Israel. Perda de templo. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre a cevada. A terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu isso Zorobabel, ele que recebeu o nome do 3º templo, porque primeiro foi o templo de Moisés, a tenda tabernáculo, depois o templo de Salomão, e depois agora esse que eles estão reconstruindo, templo de Zorobabel, e depois foi feito um outro templo, o templo de Herodes, o 4º. Eles estão chamando o templo de Israel agora de 3º, mas não é. Esse já vai ser o 5º templo. Não sei. Tá meio sem templo. Tô meio com soninho. Então Ageu, o embaixador do Senhor, olha, gostei dessa palavra. Ageu, o embaixador do Senhor,
Ó, não é mais profeta, agora é embaixador do Senhor, o porta-voz do vigia das pessoas. Falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel. Na outra Bíblia fala Selatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam e reconstruíram ou construíram o templo do Senhor. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. A glória do 2º templo. O primeiro templo foi o de Salomão, esse é o segundo. O terceiro é o de Herodes. Então o que eles estão fazendo em Israel seria o quarto. Mas isso é favas contadas. Não tem sentido construir um templo se o Messias já veio. No 7º mês do 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Selatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, quando Salomão a fez? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela de Salomão, não é verdade? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saísse do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não tem mais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá, olha a profecia do Messias, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Essa casa seria enchida de glória. Aqui está dizendo, em outras palavras, que virá o desejado de todas as nações. Gente, quando eu era jovem, me caiu à mão um livro chamado O Desejado de Todas as Nações. Foi daqui que a autora tirou o nome do livro. Sim, era o desejado de todas as nações, porque contava a história de Jesus Cristo, segundo a Bíblia, de maneira tão envolvente que eu não tive outro jeito a não ser me converter. Graças a Deus, ao vigia das pessoas. Eu li um livro de 600, 700 páginas em 19 dias. O mesmo tempo que os chineses levam para fazer um prédio. Os chineses estão nadando de braçadas e nós estamos aqui na rabeira do mundo. Olha, a profecia de Ageu, não vou esquecer mais que está em Ageu. A profecia diz que a glória de Jesus habitaria esse templo. E por isso, esse templo seria mais glorioso
do que o templo de Salomão. Então aqui eu vou ter que entender o que o Rabino estava falando ontem, porque ele disse que não houve construções de templo, houve reformas. Se essa informação estiver correta, você que é sabidinho, me orienta aí, porque eu tinha entendido que o templo tinha sido destruído por Nabucodonosor e que foi reconstruído por Zorobabel. Por isso chamou o templo de Zorobabel. Em algum momento esse templo fora destruído também, talvez na época dos Macabeus, sei lá, e Herodes tenha reconstruído. Então, será que foi só uma reforma? Eu ouvi o Rabino falando isso ontem, mas eu nem dei muita bola, mas agora eu estou lendo aqui, não sei, pode ser que ele seja certo. Porque Jesus habitou esse templo de Zorobabel. Então cadê o templo de Herodes? Será que é o mesmo reformado? Não sei, você que é sabidinho, coloca aí seus comentários. O importante é que, uma vez Cristo tendo habitado nesse templo, uma vez que o desejado de todas as nações tenha glorificado o espaço, ficou determinado que esse é o templo de Deus. Então não tem mais tempo para fazer outro templo. Não há mais tempo para templo. Gente, acorde. Não há mais tempo para templo. Bota isso na sua cabeça, gente, povo de Deus. Não fique aí idolatrando, adorando Israel. Gente, Israel é uma nação magnífica. Concordo e apoio. Vamos orar sim por Israel como nação. Mas ao que me consta, eles não são cristãos. Não sei. São uma pátria muito boa, eles priorizam a família, não sei. Mas tem crente aí esperando que Israel se levante como nação. Isso é bobeira, isso não vai acontecer nunca. Não vai acontecer por quê? Porque a profecia já está cumprida, o Messias já veio. E ele vai retornar agora em glória, em alarido, em muito barulho, ao som de trombetas. Está ouvindo a trombeta? Tá tocando? A trombeta está dizendo: Jesus está voltando. E esse Jesus é o Messias prometido por Ageu, é o desejado de todas as nações. Vou ler de novo. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e farei tremer a terra, e farei tremer o mar, e farei tremer a terra seca, o deserto, e farei tremer todas as nações. São Paulo, Tóquio, Brasil, eu estou falando das cidades agora. Nações, Brasil, Estados Unidos, China. A China vai ter que se converter. Esse povo comunista endinheirado. Não sei como é que pode isso. E farei tremer todas as nações. E virá. Quem virá? O desejado de todas as nações. Quem é o desejado de todas as nações? É o Rei da Glória. É Jesus, o Messias. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que o da primeira casa, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, de acordo com o texto, é isso mesmo. Houve o primeiro templo. Bom dia, cavaleiro. Houve o primeiro templo, Salomão, e o segundo de Zorobabel. Então não houve mais. O que a gente chama de templo de Herodes
Porque a Bíblia diz que Herodes construiu um templo e levou 40 anos construindo. Será que ele estava reformando? Será que ele só derrubou e reformou? E por isso eles não chamam? Essas garrafas estão me incomodando aqui. Será que por isso? Será que por isso eles estão chamando de segunda casa? Então, foi só a casa de Salomão e agora a casa de Zorobabel em que Jesus habitou? Diga aí, então Herodes não construiu do zero? Não derrubou todas as paredes? Então Babilônia não derrubou todas as paredes? Mas eu ouvi Neemias e Esdras contando que eles tiveram que começar desde o alicerce. Então, se começou desde o alicerce, Neemias construiu o segundo templo, que é esse de Zorobabel. Então, se depois teve alicerce, então Herodes construiu um terceiro templo, mas a Bíblia disse que o Messias habitaria o segundo templo. Estou confuso, alguém me orienta aí. Tem algum sabidinho de plantão aí? O rabino está certo em dizer que só houve 2 templos? Deem uma luz. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva a carne santa na aba do seu vestido, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará esse santificado? E os sacerdotes respondendo dirão: não. E disse Ageu: se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar algum desses coisas, ficará isso imundo? E o sacerdote respondendo dirá: ficará imundo. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação, diante do meu rosto, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isto, desde esse dia em diante, antes das portas, antes de pordes pedra sobre pedra no templo. Trocando em miúdos, o profeta Ageu está dizendo: antes de começarmos a construção, vamos construir um templo para Deus. Mas antes disso, vamos nos converter a nós mesmos. Vamos mudar o nosso coração. Vamos oferecer sacrifícios sérios. Entendeu? Vamos nos santificar. Só para, a partir daí, edificar a Deus uma casa. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Porque, quando pois eu vos rogo, desde em dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira, nem tem dado os seus frutos. Mas desde esse dia vos abençoarei. Então, ele está dizendo aqui que havia muita corrupção. O bicho estava pegando ali para eles. E aí o conselho era: convertei-vos.
Convertei-vos, convertei-vos. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, o profeta, aos 24 do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos da terra, e destruirei a força dos reinos da terra, e destruirei o carro, e os que nele se assentam, e os cavalos, e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Essas cidades fortes, essas Babilônias, esses Egitos, todos cairão. Vamos construir uma casa do Senhor, mas vamos nos converter primeiro. E o Senhor destruirá os nossos inimigos. Aleluia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Saltiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui termina a palavra do profeta Ageu. E disse Deus: haja luz. Ageu. E a luz foi o desejado de todas as nações. Jesus Cristo foi a luz que Ageu profetizou. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.